13, semana 18. Letra A. A dissolução de amônia em água resulta em uma solução cuja concentração de íons H3 ou mais, né, que são íons H+, é superior a 1 vezes 10 a menos 7. Gente, o pH, ele é o menos log, né, da concentração de H+. Ou seja, quando o pH é 10 a menos 7, por exemplo, quando a concentração de H+, é 10 a menos 7, por exemplo, o pH é igual a 7, certo? O que acontece aqui? Em soluções ácidas, a gente vai ter uma concentração maior que 10 a menos 7, ou seja, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, e esse pH vai ser menor que 7, certo? Em soluções básicas, a gente vai ter uma concentração menor que 10 a menos 7, ou seja, 10 a menos 8, 10 a menos 9, e aí o nosso pH vai aumentar. O hidróxido de amônio, né, é uma base que é produzida quando a gente coloca amônia em água, quando a gente reage amônia com água. Então, quando a gente reage amônia com água, a gente produz uma base e, consequentemente, a gente aumenta o nosso pH, diminuindo a concentração de íons H+. Portanto, né, a letra E é incorreta justamente por conta disso. A gente não vai ter uma concentração de íons H+ superior a 1 vezes 10 a menos 7, e sim inferior a 1 vezes 10 a menos 7, certo? Portanto, a letra A não é a resposta. B. O SO3 apresenta moléculas de geometria piramidal porque sobre o átomo de enxofre existe um par de elétrons não ligantes. Gente, o SO3, né, tem 6 elétrons na sua camada, tem o enxofre como átomo central e o enxofre tem 6 elétrons na sua camada de valência. Com esses 6 elétrons aqui, ó, ele está fazendo essas 3 ligações duplas. Ele está compartilhando 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Então, a gente não tem pares de elétrons livres, né? E a gente tem 3 nuvens que são 3 ligações duplas. 3 nuvens no espaço, né, se dispõem de forma trigonal plana e não piramidal, certo? Portanto, a letra B também não é a resposta. C. O sulfeto de hidrogênio é constituído por moléculas lineares que interagem com a água por ligações de polo induzido de polo permanente. Gente, o sulfeto de hidrogênio, né, ele tem o enxofre como átomo central. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. A gente está compartilhando um elétron aqui e um aqui, né, do enxofre. No caso, a gente compartilha 2 no total, né, mas é um elétron aqui do enxofre, um elétron aqui do enxofre. E o enxofre tem, né, 2 pares de elétrons livres, certo? Essas 4 nuvens se dispõem no espaço, né, na forma de um tetraedro. A geometria das nuvens a geometria eletrônica é tetraédrica, mas a geometria molecular, ela é angular, certo? Então, essa molécula aqui, ela não é linear, ela é angular. E por ser polar, né, esses vetores aqui, eles não se anulam. Por ser polar, ela vai interagir com a água, que também é polar, através da ligação do tipo de polo permanente. Portanto, a letra C, né, está incorreta. D. A interação química entre moléculas de amônia e as moléculas de água envolve a formação de um sólido iônico representado por NH4OH. Sim, a gente vai formar NH4OH, né? Mas o erro é o seguinte. Tudo bem, é uma base, a interação é uma interação iônica, mas o hidróxido de amônio, ele não é sólido. Por ser uma base, né, ele não vai ter a característica enfim, dos sais, né, que são sólidos à temperatura ambiente, enfim. Ele é uma base, né, ele tem um ponto de ebulição mais ou menos de 24 graus Celsius, 25 graus Celsius, então a temperatura ambiente ele costuma ser, né, líquido ou gasoso e não sólido, certo? Ele não é um sólido iônico, o erro está aí, portanto a letra D está incorreta. A reação química entre trióxido de enxofre e a água forma um diácido em que o átomo de enxofre apresenta estado de oxidação mais 6. Gente, quando a gente reage, né, o trióxido de enxofre com a água, a gente forma um ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem sim, né, 2 hidrogênios ionizáveis, então ele é um diácido. E vamos ver aqui o NOx só para confirmar, né, se é realmente a resposta. Cada hidrogênio tem NOx mais 1, a gente tem 2 hidrogênios, então a carga aqui é mais 2. E cada oxigênio tem NOx menos 2, a gente tem 4 oxigênios, então aqui seria menos 8, certo? Mais 2 com menos 8 daria menos 6, né? Então, o NOx aqui do enxofre tem que ser igual a mais 6 para que essa molécula seja neutra. Portanto, né, a gente confirma que a letra E é a resposta, gabarito, letra E.